Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estudar essa fonte dessa placa aqui, tá? A pedido de um inscrito aí do canal. Ele pediu pra gente fazer uma engenharia reversa aqui da fonte e medir as tensões, né? Está com um problema numa placa lá e ele não sabe quais as tensões que tem que ter em determinado lugar. Então vamos lá, eu fiz uma engenharia reversa aqui básica para que vocês venham compreender. Então aqui é o AC2 e o AC1, tá? AC1 e AC2, beleza? Então vamos lá, aqui esse capacitor aqui é esse capacitor, esse PTC aqui é esse PTC aqui, ó, marronzinho. Esse varistor é esse varistor aqui. Esse capacitor aqui, pessoal, esse capacitor aqui é esse capacitor de 4,7 por 450. Essa bobina é essa bobina. Esse capacitor é esse capacitor. Esse LNK é esse LNK aqui. Esse capacitor aqui é esse capacitor aqui, ó, de 12 volts. Aqui tem a tensão de 12 volts também em cima desse capacitor aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esse diodo aqui é esse diodo aqui. Essa bobina é essa bobina aqui. Esse capacitor é esse capacitor aqui, ó, tem uma tensão de 12 volts em cima dele. Aqui é o 7905, o regulador de tensão, é esse aqui. Esse aqui é o capacitor de 5 volts, que é esse aqui, ó, que vai levar a tensão de 5 volts aqui por CI, tá? Por circuito integrado. Deixa eu ver o que mais eu posso. Esse resistor aqui é um resistor de 12K. É um resistor SMD que fica aqui na parte de baixo, ó, no pino 4 do CI. Esse aqui. Nesse pino 4 aqui eu tenho a tensão de 1,7 volts. E depois do resistor eu tenho 12 volts. O resistor SMD aqui de 12K. Que vai carregar esse capacitor aqui com 12 volts. Vai ser filtrado aqui. Beleza? Vai ser entregue aqui ao regulador de tensão. 12 volts, vai sair 5 volts. Ele estando em condições normais. Fora esse circuito aqui que é a fonte, a gente tem esse outro circuito aqui, ó, que sai uma tensão de 110 ou 220, entra nesse resistor de 470K, que é esse resistor aqui, ó. É um circuito muito importante. Ele vai passar por esse resistor de 4,7K e vai entrar aqui no pino 26 do circuito integrado, tá? Então aqui entra 110 ou 220 e vai sair aqui 2,5 volts, do outro lado 2,5 e vem para cá. Se esse circuito aqui der problema, ou a trilha romper, ou um desses resistores aqui abrir, a tua placa ela vai ficar com o botãozinho lá de liga e desliga, o LED só piscando o tempo todo. Piscando e você não consegue fazer nenhuma função. Você pode apertar qualquer tipo de botão lá, ela não vai fazer nada, vai ficar totalmente parada. Vai ficar só piscando o tempo inteiro. Só em você colocar na tomada ele já vai ficar piscando. Então pode ser esse resistor ou esse resistor aqui. Ele é esse resistor de 470K, né? Ó, ele sai daqui, ó, antes desse diodo, vem aqui, passa aqui, vem pra cá, ó, vem pra cá, passa no resistorzinho bem aqui, ó, de 4,7K. E entra aqui no pino 26 do circuito integrado. Esse pino aqui pode mudar, tá? De acordo com o circuito integrado. E essa aqui é a fonte. Pessoal, independente se tua entrada da tua fonte é 110 ou 220, essas saídas aqui, ó, no LNK vai ser sempre as mesmas. Porque ele é um componente automático. Então, ele já é um componente para 110 ou 220. Ele sabe quando a placa está ligada em 110 e ele sabe quando a placa está ligada em 220. Então, até aqui, ó, a gente vai ter 110 ou 220. Mas nas saídas, a gente vai ter sempre as mesmas tensões, sendo 110 ou 220. Então, aqui eu tenho 110 ou 220. Até o diodo eu tenho 110 ou 220 alternado. Depois do diodo eu tenho 110. 110 não, perdão. Depois do diodo eu já vou ter tensão contínua. E vai ser uma tensão elevada. Elevada 1,41 vezes
o valor que você vai ter aqui na entrada. Ó. Então, se você tem 110 aqui, você multiplica 110 vezes 1,41. É a tensão que você vai ter aqui em cima desses dois capacitores. Se você tiver 220 volts aqui, você multiplica vezes 1,41. É a tensão que você vai ter aqui. Ó. Então, essa tensão que vai ser aqui, nesses dois capacitores e nesse pino 1, 2, 3, 4, nesse pino 5, que é o dreno, você vai ter em torno de 155 volts a 300 volts. Se for 110, 155 volts mais ou menos. Se for 220, você vai ter em torno de 300 volts mais ou menos aqui no LNK. Então, se você colocar a tua ponta de prova aqui, ó, a tua ponta de prova preta aqui, tá? E colocar aqui no dreno, tu vai ter que ter 155 mais ou menos a 300 volts, vai depender da entrada aí da tua rede elétrica. Se aqui se tiver 155, 160, tiver em torno de 395, 300 volts, significa, pessoal, que daqui para trás está tudo bom, tá? Esses capacitores, esses varistor, esses dois capacitores aqui, essa bobina, esse diodo, esse PTC, tá tudo funcionando perfeitamente. Agora tem um porém, se essa tensão estiver muito baixa, assim mais ou menos uns 10 a 15% baixa, tá? Significa que está na hora de trocar esses dois capacitores aqui, ó, que é esses dois aqui, ó. Se ele perder a capacitância, essa tensão ela não é elevada. Ela vai vir aqui, ó, em torno de 150 a 200 volts. Se você tiver 150 ou 200 volts aqui, nesse capacitor aqui, significa que está na hora de trocar eles. Porque quando a tensão entra aqui 110 ou 220 nesse retificador aqui, ó, essa tensão vai se somar com a carga desse capacitor aqui, ó, e aí é por isso que ela dá uma elevada aí em torno de 20 ou é 40%. Basta você multiplicar 110 vezes 1,41 ou 220 vezes 1,41. A tensão que você tiver aqui na entrada, ó. Se tiver 127 vezes 1,41, é a tensão que você vai ter aqui, ó. Se você tiver essa tensão muito baixa, pode trocar esses dois capacitores aqui, ó. Quando esses dois capacitores aqui estragam, né? Ele perde o seu líquido interno, né? Ou seja, perde sua capacitância, a sua ECR altera para mais. Esse componente aqui ele costuma entrar em curto. Esse componente aqui é LNK, ó. Esse é o defeito mais comum nessas placas. Perde a capacitância dos capacitores e o LNK entra em curto. Como é que você vai saber? Ao você ligar ela na rede elétrica, esse PTC aqui vai aquecer bastante esse componente aqui, ó. Pessoal, mas sabe o que é aquecer? A um ponto de você nem tocar o dedo? Então, isso é sinal de que sua placa está com curto aqui no LNK. Aí você troca o LNK e troca esses dois capacitores de filtro aqui. Então vamos para as medidas. Aqui eu tenho 110 ou 220, beleza? Depois a gente vai para a prática. Aqui nesse capacitorzinho aqui eu tenho 12 volts, tá? Aqui eu tenho 12 volts. Esse capacitor aqui, ó, ele sai daqui, ó, do pino 5, vem nesse resistor aqui de 12K, e antes de chegar aqui nesse retificador, ele vem pro capacitor. O outro lado do capacitor, ele tá aqui, ó, no source, beleza? Então, ó, você mede aqui, ó, né? Aqui, ó, essa linha aqui vai ser sempre o comum, né? Então pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Vou colocar aqui. Aqui tem 155 a 300 volts em condições normais. Aqui, se o LNK estiver funcionando perfeitamente, em cima desse capacitor aqui, eu vou ter 12 volts. Aqui eu vou ter 1.7 volts no pino 5. Do outro lado eu vou ter 12 volts nesse capacitor e nesse diodo aqui, ó, inversamente. Tá bom? Aqui também eu vou ter 12 volts, ó, no pino 2 do regulador de tensão, onde vai entrar os 12 volts, que vai ser armazenada essa tensão aqui, ó, nesse capacitor aqui de 12 volts, ó. Tá? Então aqui nesse capacitor de 12 volts aqui, eu tenho 12 volts, que é esse capacitor grandão aqui, ó. E aí esses 12 volts entram no regulador de tensão, que é esse componente aqui, e no seu terceiro pino sai menos 5 e vai carregar esse capacitor para alimentar aqui o circuito integrado, tá? Então, essas são as medições que vocês têm que ter, independente se tua tensão é 110 ou 220. Então, vamos lá. Até aqui, a tensão vai ser a mesma, 110 ou 220, né? Até aqui, ó, no anodo do diodo aqui, ó. Então, até aqui eu tenho 110 ou 220. Aqui do outro lado, eu já alternado, tá? Aqui eu já vou ter tensão contínua.
Beleza? Multiplicada vezes 1.41 em relação à entrada. Então aqui eu já vou ter 155 a 300 volts no dreno. No seu pino 4 aqui, eu vou ter em torno de 1,7 volts, que vai passar por esse resistor de 12K, vai carregar esse capacitor aqui e tal, vai ser retificado, beleza? E vai entrar aqui 12 volts aqui nesse 7805. E vai sair 5 volts, tá? Então vamos fazer aqui algumas medidas pra gente ver se realmente bate com a teoria. Então tá aqui. Deixa eu colocar esse. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Só esse suporte aqui, o pessoal pergunta muito por ele, tá? Esse suporte aqui a gente encontra lá no Mercado Livre. Ó, aqui vai entrar o 110 ou 220, tá? Então vamos. Aqui, eu creio que aqui dá para observar bastante. Então tá aí. Vamos colocar aqui o nosso multímetro. Um multímetro aqui automático. Quando foca o multímetro, sai o foco da placa. Quando foca a placa. Então, pessoal, vamos continuar aqui a gravação. Não sei o que aconteceu aqui, o celular aqui parou de gravar, mas vamos continuar. Então, aqui na entrada, né, a gente tem 110 ou 220, como eu havia falado, nós temos então lá, ó, 221 volts, né? Aí eu venho aqui no PTC, do outro lado do PTC eu também tenho a mesma tensão, e aqui no positivo do diodo retificador eu também tenho a mesma tensão, tá? Tensão com AC, pessoal, corrente alternada, tá? Isso aqui é uma corrente alternada. Vou mostrar para vocês aqui. Fixei aqui a ponta de prova aqui e vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, AC. Acho que eu vou tirar esse reflexo aqui. A gente vai ver melhor. Então deixa eu colocar aqui, ó. Tá aqui, ó, AC. Aqui AC. Então, ó, 221 vezes 1.41. Do outro lado aqui eu vou ter essa tensão, ó. Só que já vai ser DC, ó, corrente direta. Então eu tenho 300 volts aqui. Do outro lado do LNK eu tenho também 300 volts. Se eu não tivesse 300 volts aqui, pessoal, o meu problema pode ser nessa bobina bem aqui, ó. Bem que tem uma bobina, ó. Aqui o terminal da bobina. Aqui do outro lado o terminal da outra bobina. O outro terminal da bobina, tá? Ou pode ser problema aqui nesse componente. Mas se você tiver aqui, ó, tá? Se você tiver aqui e você não tiver do outro lado, o problema é a bobina. Agora, se você já não tiver tensão aqui, o problema pode ser esse diodo aqui, tá? Aí tem o capacitor aqui e aqui tem o dreno do regulador lá, que é o MOSFET, né? Ou o LNK. No pino 4 aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ó, no pino 4 nós temos uma tensão aí de 1.7 volts. Aí essa tensão vai entrar aqui, ó, nesse resistor, que é o R1. É um resistor aí de 12K. E do outro lado a gente vai ter 12 volts. Esses 12 volts aqui, pessoal, vai vir nesse capacitor aqui, tá? Vai vir nesse diodo aqui, ó, também 12 volts. Beleza? E aí ele vai entrar no pino do meio aqui, ó, no pino do meio do regulador de tensão. Vou ter 12 volts. Independente se a entrada for 110 ou 220, essas tensões aqui são as mesmas. O que muda é só a entrada. Então no pino 2 eu tenho 12 volts,
na entrada do regulador, e no pino 3 eu tenho que ter menos 5. Se eu tiver 12 volts aqui no pino do meio e não tiver 5 aqui no pino 3, ou duas ou uma, ou esse regulador de tensão está com problema, ou eu tenho um curto aqui para frente, tá? Curto no circuito integrado, curto no capacitor, algum curto aqui para frente. Aí é só você remover ele, você remove ele, e aí você, sem ele aqui, você mede as mesmas tensões. Vai ter que estar entrando 12 aqui, né? Vai ter que estar entrando 12 aqui, mas obviamente não vai sair 5 aqui, porque você vai estar sem o regulador. Correto? Então o que que acontece? Se você... deixa eu ver. Não, aí você remove ele e testa aqui, para você saber se não tem nenhum curto aqui em cima aqui dele aqui, ou testa ele fora, tá? Porque você pode ter um curto nele, pode ter um curto aqui nesse capacitor, pode ter um curto aqui nesse circuito integrado. E esse aqui é o capacitor que filtra os 5 volts, tá? Esse 5 volts, pessoal, ele vai chegar aqui, ó, nesse jumper bem aqui, ó. Ele vai chegar aqui, ó, nesse jumper. E daqui ele vai alimentar aqui, esse primeiro jumper aqui, ó. Chega aqui, atravessa o jumper e vem pro CI. E daqui também, esses 5 volts vem aqui pro comum, ó. 5 volts. Então ele vai para vários lugares, esses 5 volts aqui, ó. Outro lugar que esses 5 volts vai também, aqui, ó, 5 volts. Aqui desse lado aqui também eu tenho 5 volts. Deixa eu ver onde que é que eu tenho 5 volts aqui. Aqui, ó, 5 volts. Nesse conector que fica aqui. Eu vou ter 5 volts também, pessoal, alimentando o emissor, né? Na verdade, o coletor desses transistores aqui, ó. Transistor 2 e transistor 3. Ó, tá vendo? Essa tensão vai vir pra cá também, ó. Essa tensão aqui vai estar aqui, só esperando o comando do CI chegar nesses transistores aqui, ó. Chegou o comando aqui na base, aí essa tensão aqui passa para esse outro lado aqui e vai alimentar esse resistor e o triac dos motor, tá? Esses aqui são os drivers do motor, ó. É porque tem o triac, tem o resistor, tem esses bichos aqui, né? Esses transistores, e desses transistores tem aqui um circuito integrado. Então, pessoal, essas são as tensões que você vai ter, tá? Tensões importantes aqui. Tá entrando aqui 150 volts, 300 volts no LNK. Então, nesse pino 4 aqui, ó, você tem que sair em torno de 1,7 volts. Do outro lado do resistor aqui, você vai ter que ter 12 volts. No pino 1 você não vai ter tensão, né? Porque aqui é praticamente 1 terra, né? Tá? O pino 2, pino 3, o 1 e o 2 são interligados, né? O SUS não tem tensão. O pino 2, você vai ter aí... Tá dizendo aqui que no pino 2 eu tenho 5 volts, ó. 5 volts positivo. No pino 4 eu tenho 1.7. Beleza? Aqui é o capacitor, regulador, capacitor de 5 volts. Ok, pessoal? Até aí tudo tranquilo? Aqui eu tenho um diodo, também eu tenho 5 volts aqui. Aqui também eu tenho, aqui eu não tenho 5 volts. Aqui eu tenho 2 volts. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá? O 12 volts vem pra cá também, ó. Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Dessa videoaula. Curte aí, comenta, compartilha, divulga nosso canal. E até o próximo vídeo.